São Paulo perdeu para a Chapecoense por 1-0 e assim, foi a segunda vitória da Chapecoense no campeonato. O que o São Paulo está se esforçando é uma coisa de louco. Castro, quero te perguntar uma coisa. O Crespo estava certo e o que você achou do jogo, meu amigo? Fala para mim. O Crespo era a única pessoa lúcida, né, no São Paulo Futebol Clube no começo do ano. Aí aquela insanidade, né, patrocinada por senhor Harry Macis, Rafinha, né, que aliás não fala, né, não aparece, né, naquele primeiro momento, quando ele chega no São Paulo, que ainda estava o Crespo, tinha vídeo dele lá no vestiário, gritando, que não sei o quê, sumiu, não aparece, não fala mais nada, né, e o senhor Rui Costa, né, então essas três figuras promoveram a demissão da única pessoa lúcida no São Paulo, que era o senhor Hernan Crespo. Aí trouxeram o Roger Machado, que já chegou demitido, e aí a gente tem o Dorival Machado agora. Olha, no jogo em si, Dorival Machado. Dorival Machado, pois é. O seu Ele teria que cortar cabeças. Pois é. Tá lá o seu Dorival lá, no comando do São Paulo. Do jogo em si, cara, nossa, que jogo horroroso. Mas que jogo horrível, que jogo horripilante, né? Agora, toda semana eu vim aqui e falar assim, eu nunca vi um jogo tão ruim. Bom, isso já virou mato, então nem vou repetir isso. Mas pelo menos, né, para piorar a situação, o São Paulo mudou de problema. Porque qual que vinha sendo o problema do São Paulo? Ou empatava, ou saía ganhando no primeiro tempo, e no começo do segundo tempo tomava o empate e a virada. Dessa vez não foi assim, né? Logo no comecinho do jogo, aos 3 minutos de jogo, o Arthur teve uma chance ali, cara a cara, perde o gol. E aí, na sequência, né, um combo de escanteios, né? A Chapecoense teve um monte de escanteios, e aí, quando isso acontece, eu já falei comigo mesmo, bom, uma hora toma o gol, e dito e feito. Gol de cabeça, né? A bola aérea do São Paulo, mais uma vez, essa bola aérea, bendita bola aérea defensiva, que o Dorival não consegue acertar. E o seu filho, né? O Lucas Silvestre, acho que é esse o nome, né? Do filho do Dorival, que é o responsável pela bola aérea, enfim, não acerta. De vez em quando sai um golzinho, né? De escanteio, mas todo jogo praticamente toma um gol da mesma forma. Então aí, da sequência, o Caleri machuca. E aí, o Dorival coloca lá um moleque na fogueira, porque, né, não tem também elenco, não tem o que fazer. E aí o jogo foi um horror, né? Primeiro tempo, o São Paulo não fez absolutamente nada. Aquela posse de bola insípida, aquela posse de bola que não faz sentido nenhum. O Cauli, né, ele promove 2 mudanças, né, o Dorival, do jogo contra o Bolívar, que o São Paulo ganhou, de 3-1 na Sul-Americana, para o jogo de ontem contra a Chapecoense, né? Ele tira o Marcos Antônio, coloca o Cauli, e ele coloca de titular o Pablo Maia, né, no lugar do Newton, né? E piorou o time, evidentemente. Aí no segundo tempo entra o Marcos Antônio, aquela coisa, né? Sai empilhando o atacante, entra Ferreirinha, entra Deus e todo mundo, e não acontece nada. Uma única, aquilo, não sei se vocês vão lembrar, vocês que nos acompanham vão lembrar, que na semana passada eu falei, uma das maiores virtudes do Crespo era deixar Marcos Antônio e Luciano juntos, perto, na mesma faixa de campo. A única chance que o São Paulo teve ontem contra a Chapecoense foi uma enfiada linda de bola do Marcos Antônio pro Luciano, que bate de primeira e a bola caprichosamente beija o poste. É isso. No São Paulo só tem um jogador que passa, que é o Marcos Antônio, e um jogador que chuta, que é o Luciano. Se qualquer time cerca o Luciano, marca o Luciano, acabou. Ninguém faz gol. Pode sair eventualmente um gol de zagueiro ali num escanteio, na bola parada. Pablo Maia deu sorte, fez um gol aí no outro jogo contra o Curitiba, batendo de fora da área, mas isso é esporádico. Os únicos jogadores lúcidos, tecnicamente melhores do São Paulo, o Marcos Antônio e o Luciano. E eles têm que jogar perto um do outro, eles têm que dialogar, né? O Caleri briga, o Caleri se mata, o Caleri ele enche o saco dos zagueiros adversários e muitas vezes ele abre justamente o espaço para o Luciano chegar e concluir. Então, assim, um jogo horroroso, um jogo que não dá para tirar absolutamente nada, ninguém jogou nada. O Cauli, ele tava, né, pedindo uma oportunidade, o Dorival até na entrevista no meio de semana disse que devia uma chance pro Cauli, pronto, já deu a chance, pode mandar de volta pro Bahia, pode mandar de volta pro Rogério Ceni. Cauli, muito obrigado por nada, porque realmente não dá. Assim, foi um jogo horrível e o São Paulo marca fofo. Aliás, é uma característica dos times do Dorival, né? Uma marcação frouxa, cara. Marcação muito frouxa. O jogador adversário tem oportunidade, pega a bola, domina, tem espaço, olha, e não chega, né? Não chega ninguém junto. Né? Não tem ali, tá certo que você for pegar, Danielzinho não sabe marcar, Marcos Antônio não sabe marcar, mas pelo menos chega perto, né? Cerca, faz uma sombra ali, incomoda. E isso não acontece no São Paulo. Então, assim, vai de mal a pior. A gente empacou ali, são 10 jogos sem vitória. A última vitória do São Paulo foi contra o Mirassol, no Brinco de Ouro da Princesa, no longínquo mês de abril, né? E o São Paulo, desses 10 jogos sem vitória, fez apenas 2 no Morumbi, que foram 2 empates.
né? Então, São Paulo tem aí uma continuidade muito difícil, muito difícil. Ó. Não sei, eu tenho aqui o mapa da mina para o São Paulo. Quer que eu fale já? Eu ia te perguntar isso, mas vai para cima agora. Bom, é o seguinte. Duas coisas. Primeiro, né, o Dorival, a primeira passagem dele no São Paulo foi em 2017, que ele livra o São Paulo do rebaixamento. E aí, perguntado mais de uma vez, ele disse que a situação em 2017 era pior que a atual. Dorival, acorda, cara. O Dorival parece que tá em Nárnia às vezes. Em 2017, vejam só, torcedor São Paulino, a gente tinha Hernanes, Lucas Prato, Petrus, Jusilei, Éder Militão, Cueva, Rodrigo Caio. Era um timaço? Não. Mas olha quem o São Paulo tem hoje. Compara, o time de hoje é muito pior que o time de 2017. Tecnicamente, animicamente, o time de hoje é muito pior. Né? E naquele momento, em 2017, São Paulo começa mal o campeonato e depois, né, reage. Agora, foi ao contrário. Começou bem, estacionou, parou, não faz mais nada. A campanha do Dorival, ao frente do São Paulo, ela é patética. Se a torcida, né, já demitiu o Roger antes mesmo dele ser contratado, o Roger Machado, o Dorival, então, a campanha do Roger Machado é pior, do Dorival Júnior, é pior do que do Roger Machado. Né? E agora é o seguinte, faltam 18 pontos para chegar nos 45 do Crespo. O São Paulo tem 15 jogos pela frente. 6 jogos fora de casa e 9 como mandante. Não necessariamente no Morumbi. 9 jogos como mandante. Então, assim, desses 6 jogos fora de casa que o São Paulo tem, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. Eu espero 0 pontos desses 6 jogos fora de casa. 6 jogos que o São Paulo vai jogar fora, eu espero um total de 0 pontos. Ok. Dos 9 jogos em casa, temos o Bragantino no próximo sábado e depois Atlético Mineiro, o Inter, o Vitória, o Vasco, Corinthians, Fluminense, Remo e Santos. Desses 9 jogos em casa, 5 são contra concorrentes diretos ao rebaixamento. Internacional, Vitória, Vasco, Remo e Santos. São Paulo precisa ganhar esses jogos. Vou repetir. Inter, Vitória, Vasco, Remo e Santos. Isso daria 15 pontos para o São Paulo, e aí tem que cavucar mais 3 aí em outros jogos, mais 1 ponto contra o Bragantino, 1 ponto contra o Fluminense, enfim. Ganhando esses jogos contra esses concorrentes diretos e cavucando mais 3, dá para escapar do rebaixamento. Mas a luta, torcedor São Paulino e Dorival Júnior, a luta é para ficar na Série A. E, chegando nesse ponto, a Sul-Americana que se exploda. Não dá para colocar time titular na Sul-Americana e poupar no Brasileiro, que foi o que o Dorival fez, né? Ele poupou, né, o Marcos Antônio, ele poupou o Newton. Não dá. A gente pode dizer também que a rodada do São Paulo não foi uma rodada boa, obviamente, porque ele acabou perdendo da Chapecoense, mas tem uma coisa muito importante que eu tava reparando olhando pela tabela. Atrás ninguém ganhou. Então, assim, tiveram alguns lapsos, né? O Vasco começou o jogo muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar isso daqui a pouco. O Remo abriu o placar contra o Fluminense no Maracanã. O Mirassol abriu o placar contra o Santos na Vila Belmiro. O Inter não fez nenhum esforço e o Grêmio estava empatando até o último minuto contra o Bragantino. Se a gente levar em consideração que se todos esses times de trás tivessem vencido, o São Paulo estaria muito próximo da zona de rebaixamento, a 1 ponto, enfim. Sorte do São Paulo aqui. O Vasco acabou pegando o Palmeiras aqui em São Paulo. O Mirassol jogou fora de casa, né? O Remo jogou fora de casa, e assim também, tem que ter sorte que a dupla Grenal também tá querendo muito esse rebaixamento. Toninho, é sobre isso que eu quero falar com você. Você acha que o São Paulo tá beirando o rebaixamento, ou tem como sair dessa situação, tendo em vista que ele está, nesse momento, a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas não vai se aproximar nessa rodada, tendo em vista que o Botafogo está acima dele, no caso. Então não tem muito problema, e o Atlético Paranaense é 3º colocado. Fala pra mim. A minha percepção é que, assim, no final do campeonato, a camisa pesa. Então, eu não acredito no São Paulo rebaixado, nada disso. Vai sofrer, mas não vai passar pelo que o Vasco vai passar, pelo que o Remo está passando. Mirassol, nós já vimos aí, o Mirassol saiu agora da Libertadores e tem só um campeonato. Então, achei o jogo do Mirassol, depois nós podemos até falar disso, muito abaixo ontem, muito atrás contra o Santos, mas Mirassol deve melhorar nos próximos jogos aí. O que eu queria falar do jogo do São Paulo é que, assim, o Castro falou que teve uma série de escanteios lá contra o São Paulo, mas esse que originou o gol não era nem para ser escanteio, foi uma falta de comunicação, como eu disse, assim, primária entre o goleiro e o zagueiro do São Paulo lá, porque ele estava sozinho no lance, mas assim, acho que ele não tinha percepção de quem estava atrás dele, e na minha opinião ele fez o correto. É melhor a bola lá na linha de fundo do que alguém atrás de mim mandar pro gol. Ele fez o certo sem ter muita noção de onde ele estava. E justamente esse escanteio foi que originou o gol
da Chapecoense, senão o jogo empataria 1-1, um ponto para cada um. Para a Chapecoense não representaria nada, porque já praticamente está rebaixado, mas para o São Paulo seria muito importante assim, um pontinho lá em Chapecó. Então é isso que eu falo, assim, São Paulo às vezes falta tranquilidade nesses jogos contra concorrentes diretos ali na parte de baixo da tabela. Mas, assim, não acredito numa queda do São Paulo de jeito nenhum. Tem times muito piores que o São Paulo. O Castro, claro, como tricolor, né, quer sempre o time melhor. Mas, assim, olhando de fora, eu vejo muitas equipes fora, assim, mais abaixo do que o São Paulo. Mais oscilando do que o São Paulo, né? Como o próprio Remo, como o Mirassol mesmo e como o Vasco. Vasco que, assim, depois nós vamos falar. Um minuto basta para o time se perder completamente.